Fala, seus investidores em XRP. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Hoje, segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. Vamos falar sobre o que você leu na thumbnail. Você acha mesmo que a Ripple pode virar um banco? Ou tem pretensão de virar um banco? Eu vou trazer para vocês um artigo aqui do dia. Deixa eu ver que dia foi esse aqui, gente, que eu até... Dia 12 de maio, tá? Na Cointelegraph. Teve envolvimento de várias pessoas, inclusive pessoas do Brasil, tá? Empresas ligadas à Ripple no Brasil, e que prova, de certa forma, mostra que a Ripple não foi criada para substituir ou competir com bancos. Então, eu já vou deixar bem claro aqui, se você está em XRP esperando que a Ripple se torne um banco para que a moeda XRP seja a moeda escalável interbancária por conta da Ripple, venda, meu amigo. E se você conseguir vender baratinho ou tiver consciência de querer vender baratinho, fale com a gente, né, aqui no canal, que tem muita gente querendo comprar XRP abaixo de $2, pelo menos. Porque não vai ser por conta dessa informação que você vai manter XRP, tá? Se você for manter XRP, você vai manter pelos fatos que vocês vão ver aqui. Tem um cara que ele se chama Greg Kidd. Esse cara bem aqui, ó. Greg Kidd. Quem é Greg Kidd? Candidato a partidário pelo 2º Distrito de Nevada, principal investidor proprietário do Vast Bank, cofundador da Hard Yakka Venture, né, e defensor do acesso justo e aberto para todos. Eu tive lendo várias postagens dele aqui, ele fala muito sobre, tirando essa daqui que ele fala sobre a filha dele, aniversário da filha dele, ele fala muito sobre casos de fintechs, de open bank, de empresas, de pessoas que tentaram abrir contas, open bank que foi fechado e por aí vai, né? Por quê? Porque ele só pode ser um banco se por um acaso uma instituição der essa legitimidade para ela, né? Ou seja, conformidade. Tá aqui, ó. Mais sobre o caso de Reza, né? É triste que ele tenha passado por isso. Aí tem um litígio aqui, Estados Unidos versus Estados Unidos, banco não sei o que, tá lá no Wikipedia isso. Aqui ele fala sobre finalmente um fim à prática abusiva de humilhação por riscos de reputação. Aí tem aqui o OCC deixa de examinar riscos de reputação para bancos, né? Aqui tem mais um detalhe, só para vocês saberem sobre o que ele fala, tá? Um enorme erro judiciário em relação aos desafios do Open Bank e do acesso justo ao Open Bank. O caso de Mahmoud Reza Bank, aquele caso lá de cima, né? 665 dias de prisão antes da redenção. E agora é o CFO, que é o diretor financeiro do X, né? Mas ainda não consegue abrir uma conta bancária no JP Morgan X, né? Precisamos mudar essa injustiça, né? Entrevista recente com o André, ou seja, ele sempre defende essa questão de um banco ser um banco sem que ninguém possa impedir que exista mais bancos, que sempre vai ter alguma instituição brigando para derrubar aquele banco, né? Será que esse processo da Ripple, eles achavam mesmo que a Ripple queria ser um banco? Vamos escutar ele numa entrevista aqui, lá no XRP Las Vegas 2025. Olha só o que ele diz. Que é focado só em depósitos e pagamentos, sem agências, sem concessão de crédito. Basicamente, eu vou continuar promovendo legislações para que uma empresa como a Ripple possa realmente obter uma licença bancária, certo? E assim, não estou dizendo que eles querem isso, eu não... Mas vamos... Olha o que ele diz. Olha só. Ele deixa bem claro.
bancária, certo? E assim, não estou dizendo que eles querem isso, eu não. Mas vamos fazer de modo que os bancos não tenham mais o monopólio da atividade bancária. O acesso aos serviços bancários deve. Esse monopólio da atividade bancária que ele diz, gente, focado inclusive no blockchain, tá? Muitos bancos não têm essa estrutura. E quem é que tem? A Ripple, né? Então, vamos voltar mais um pouquinho para você entender o contexto do que eu vou trazer aqui para vocês. Não tenham mais o monopólio da atividade bancária. O acesso aos serviços bancários deve ser acessível. Então, pense em carteiras digitais, pense em empresas de remessas, podem ser varejistas, sabe? Todos esses deveriam poder ser. E eu acredito que no futuro, não em um futuro muito distante, mas o custo e o preço dos pagamentos, porque o custo e o preço dos pagamentos é quase zero no XRP Ledger. Não há motivo para que os pagamentos não sejam universalmente acessíveis e que o valor cobrado seja zero. É como um bem público, e isso significa que os serviços bancários seriam basicamente como respirar o ar. Então, a ideia de que haveria um grupo limitado de pessoas que entrariam nesse clube, quero dizer, durante o governo Biden, acho que apenas 2 licenças caíram nas mãos de alguém que já não era um banco. Foi a Presta atenção no que ele vai falar. Essas 2 licenças, inclusive, é dele, tá? Jack do Lead Bank e nós conseguimos o Vast Bank. Sim. E não é assim que deveria ser. Só porque eu sei como funciona o sistema, não deveria ser que só Jack e eu tivéssemos um banco. Deveriam ser centenas. Você entendeu? Ele tá lutando para tudo isso. Como vocês viram, muita gente por aí vai falar assim: ah, porque a Ripple, ela pode virar um banco. Pode, mas ela não quer isso. Eu já venho falando isso há muito tempo. Eu falo para vocês, gente. Teve até um tempo que eu fiz um vídeo imaginando que a Ripple poderia trabalhar como a Mastercard, o Visa, emitir o seu próprio cartão. Só que para ela fazer isso, ela deveria ter uma licença bancária, né? Ela nem precisaria ser um banco, assim como a Visa e Mastercard ou American Express. Mas você acha mesmo que eles iam querer concorrer com essas empresas? Muitos vão falar assim: ah, lá no início ele ficou tranquilinho, quietinho, mas quando ela virou uma potência, aí ela resolveu entrar no mercado. Aí ela já tinha uma carapaça muito forte nas costas para evitar, né, o ataque dos demais que são líderes no mercado. Aí a gente volta naquele caso da Ripple, né, abrir IPO. Vocês viram que a Circle, ela parece que começou com 32 ou 33 dólares por ação e hoje está em 132 por ação. Eu só não sei quantas ações ela lançou. Eu acho que até a gente já falou aqui, mas eu não vou tentar adivinhar quanto não, porque eu não lembro. Ou seja, o IPO da Circle está sendo um sucesso até agora, em se tratando de uma stablecoin. E o da Ripple, a Ripple abrindo o mercado, ela tem o caminho aberto para qualquer coisa que ela quiser, inclusive ser um grande banco. Só que qual é a graça dela ser um grande banco? Concorrer com seus próprios parceiros. Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos seguir aqui. Olha isso aqui, ó. Lá no Renova Invest, que é o site que tem ligação com a BTG Pactual, eles falam assim: Ripple, XRP Ripple, o que é, como funciona e suas perspectivas futuras. Eu não vou nessas suas perspectivas futuras, não. Vamos só no que é e como funciona aqui. Ele diz assim, ó: principais características do XRP da Ripple: descentralização controlada. Isso aqui não tem, tá? Não é controlada. Cada um que quiser participar da rede, participe do jeito que quiser, tá? É uma descentralização natural para começar. Só participa da rede quem precisa da rede. O XRP é executado em uma rede descentralizada, mas controlada por validadores confiáveis. Não é que ela seja controlada por validadores confiáveis, gente. É que os validadores confiáveis são os únicos que podem votar na rede as mudanças que vai acontecer. E para elas votarem na rede, né, você tem que ter uma lista confiável dentro do seu validador, tá?
Suprimento limitado a 100 bilhões de tokens XRP já criados, sem possibilidade de mineração adicional, ou seja, de criação, cunhagem de novos. Certíssimo. Foco no setor financeiro, desde o início. Tem gente que fala assim, igual o Panos, lá da Node Finance. Não, XRP não foi feito para o setor financeiro. Foi, desde o início. Solução projetada para bancos e provedores de pagamento. Isso é fato. Não adianta qualquer um vir aqui e falar assim, porque eu já li, disse que ele era para fazer para micropagamentos, que foi criado para substituir o Bitcoin. Sendo para substituir o Bitcoin, não era para bancos. Era para bancos sim, gente, desde o início. Agora vamos ver como que é a Ripple. Como funciona a tecnologia da Ripple? Ripple opera com base na RippleNet, que é uma rede interna deles. Uma rede que permite transações rápidas e de baixo custo, tudo baseado no XRP-LED. Essa rede utiliza o próprio XRP-LED, que não é baseado em blockchain. Que não é baseado em blockchain tradicional. Quando eles dizem que não é baseado em blockchain tradicional, é o estilo dos blocos do Bitcoin. Ele é um livro-razão, mas em um modelo de consenso inovador chamado RPCA. Ripple Protocol Consensus Algorithm, né? O algoritmo de consenso do protocolo, né? Ripple. Aqui tem os fluxos de uma transação, né? Que você envia, um usuário ou um banco inicia uma transferência usando o RippleNet. Existe a conversão, que o valor é convertido para XRP, atuando como um ativo ponte, e o recebimento lá, né? O destinatário final recebe o valor convertido em moeda local em segundos. E a vantagem do RippleNet: velocidade, transações concluídas de 3 a 5 segundos, taxas baixas, custo inferior a 1 milésimo de dólar, né? De centavo de dólar por transação. Escalabilidade, suporta até 1.500 transações por segundo, com capacidade futura de até 65 mil transações por segundo, né? Olha o caso de uso do Ripple. Transferências internacionais. Empresas como Santander utilizam o RippleNet para pagamentos transfronteiriços. Liquidez sob demanda. Bancos podem usar XRP para evitar manter reservas de moedas em países estrangeiros. Acabou nostro vostro. Nesse ponto, os bancos ficaram muito chateadinhos, porque é dinheiro que ficava parado na mão deles para eles fazerem o que bem quisesse. Investir, emprestar, ganhar juros e outras coisas mais. Isso não vai acontecer mais. Só vai acontecer na rede Swift. Quem participar da rede Swift, tá? E o cara deixando dinheiro parado que ele poderia estar investindo, você acha mesmo que ele ia querer participar de uma rede dessa? Ele pode deixar até a metade do valor que tinha lá e pegar outra e investir em XRP e começar a testar XRP. Quando ele vê que o lucro de cá é maior do que deixar o dinheiro dele parado lá, acabou, meu amigo. Sabe o que também pode acontecer? Os bancos lá da rede Swift falar que vai, em vez deles, de repente, só ter a conta lá e eles ficarem usando o dinheiro deles para poder rentabilizar para si próprio, eles podem oferecer um rendimento para essas empresas. Falar, vamos supor que eles ganhem aí 1% por mês para poder manter aquele dinheiro lá dentro, né? O banco custodiante da conta Nostro. Ele simplesmente, com medo do cara sair e ir para uma rede onde não tenha custódia, que ele possa usar uma moeda ponte igual ao XRP, ele pode oferecer, falar, te dou 0,5% ao mês para você deixar aqui. Se o cara deixar 1 bilhão lá, com certeza vai ser um lucro bom para ele, né? Aí o cara olha e fala, se eu tô ganhando, vou deixar aqui, né? Pode ser que aconteça isso, tá? Por isso que aquele fato do Brad Garlinghouse falar que o XRP pode capturar 14% do movimento da Swift anual, deve ser por conta disso. Ele poderia falar que era 50% ou até mesmo 100%, mas ele coloca na frente as perspectivas de que eles podem cooptar a manter essas empresas lá. Como? Pagando dividendos para ele, tá?
E aqui tem um artigo que agora nós estamos 15 minutos. Se você gostou até aqui, você vai gostar desse artigo aqui também. Olha só. Isso foi no dia 12 de maio. Nós estamos em junho, tá? 12 de maio de 2025. Olha só. Alta de 497%. XRP tem a chave para criar o sistema financeiro 2.0. Gente, se a Ripple, né? Ou aqui no caso está falando XRP, mas a gente pode olhar pelo lado da Ripple, né? E tá aqui, ó, e analista crava Ripple em 15, ele chama de Ripple, chama de XRP, ainda continua desse jeito. Mas vamos falar aqui relacionado a Ripple. Se eles têm a chave para criar o sistema financeiro 2.0, tá na mão inclusive da Ripple, porque ela detém mais XRP do que qualquer outro. Você acha mesmo que eles vão querer criar o sistema bancário 2.0 se eles querem só agregar isso? Presta atenção nisso aqui, gente. É muito importante esse artigo. Ripple conquista parcerias estratégicas no Brasil e promete revolucionar o sistema financeiro com o XRP, enquanto analistas projetam valorização significativa do XRP, tá? Olha só, na comunidade cripto, o XRP é visto como a moeda dos bancos. Ó, moeda dos bancos, não é uma moeda comum. Em contraste com o Bitcoin, que possui um perfil mais antissistema. Além disso, nos últimos anos, a Ripple optou por trabalhar com sistemas financeiros já existentes, em vez de tentar derrubá-lo. O que fez o XRP conquistar tanto apoio quanto críticas no espaço cripto. Isso quer dizer o quê? Poxa, XRP não foi feito, foi igual o Bitcoin? Não foi um Bitcoin melhor? Por que eles estão criando para atender bancos, né? E eles estão trabalhando com o sistema financeiro existente. Muita gente vinha falando, porque vai substituir a Swift. Eu falava, gente, não tem condições de derrubar uma Swift. A Swift, ela é praticamente o PIB global. Não vou dizer que é todo, mas é praticamente o PIB global está no Swift, tá? Para muitos entusiastas, colaborar com bancos não é ser um banco. É visto como um desvio dos ideais originais das criptomoedas, mas do ponto de vista comercial, essa abordagem faz sentido. E desde a sua criação, a Ripple deixou claro que buscava ser uma ponte de infraestrutura para conectar o sistema financeiro tradicional com as magias do blockchain. Tá vendo? Aqui quem vai falar aqui, vocês vão ver só, já vai ter um carinha falando aqui. A grosso modo, o RippleNet, construído sobre o XRP Ledger, funciona como um Swift para o mundo blockchain, permitindo que os bancos realizem transações internacionais em poucos segundos e com custos significativamente menores que os métodos tradicionais. Isso tem se mostrado especialmente atraente para bancos em um momento em que as fintechs ameaçam seus modelos de negócios tradicionais. Parceiros da Ripple desde 2018, o Banco Rendimento, foi pioneiro no uso do RippleNet Cloud no Brasil. Banco Rendimento, gente, eu já trouxe vídeo sobre ele aqui. É este banco bem aqui, ó. Este banco bem aqui, tá? Ele já trabalha com o ODL da Ripple. Aliás, com o RippleNet Cloud, né, como nós vimos aqui, migrando suas operações para a nuvem para oferecer maior agilidade e transparência nas transações internacionais. Além disso, em 2022, a Travelex, né, que é a... Como é que é o nome, gente? Aqui, ó. Tem um outro nome que eles chamam aqui no Brasil. Eu vou tentar lembrar aqui, mas eu não sei se eu vou lembrar, não. Estamos enfrentando instabilidade em nosso atendimento via WhatsApp. Para suporte imediato, ó, tá tendo um probleminha no WhatsApp deles lá. Eles têm uma vasta empresa de câmbio aqui no Brasil. E esses câmbios ficam em agências dentro dos shoppings, a maioria, tá? Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu não vou...
Eu tinha até um documentozinho de uma vez que eu fiz câmbio e era dessa empresa. Eu não vou lembrar. Coloquem nos comentários e as pessoas vão saber qual é. Eu não vou lembrar aqui, gente. Deixa eu ver aqui no Quem Somos, talvez tenha a história. Aqui, Confidence. Pronto, olha só, gente. Confidence. Tá? É Travelex Confidence. Essa Confidence, ela está distribuída pelo Brasil todo, tá? Onde você pode fazer seus câmbios de qualquer moeda, tá? Bom, e o que ela faz aqui? Tornou-se o primeiro banco da América Latina a adotar a solução ODL, que é o Repack, ou XRAPT, que chamado hoje Ripple Payment, né? Tá aqui, ó. Utilizando o token XRP para facilitar transferências internacionais sem a necessidade de capital pré-financiado. Ela faz aquilo que praticamente a MoneyGram faz, só que aqui no Brasil e na América Latina. Faz o que aquela empresa que a Ripple comprou 40% dela, tá? Rapaz, deu um branco aqui nessa também, não vou lembrar agora não. Entre outros grandes bancos no Brasil, né? Santander Brasil utiliza a tecnologia Ripple para aprimorar seu serviço de pagamentos internacionais, oferecendo transações mais rápidas e eficientes para seus clientes. Entre aspas, agora quem vai falar aqui, ó, é o CTO, é o David Schwartz do D24 Fintech Group. Essa empresa bem aqui, ó. Quem olha para ela assim não dá nada, né? Mas é uma empresa de remessa internacional, tá? E ela é .com. Aí, ó, é .com. Tá em 5 países aí, né? Tem 30 parceiros globais e mais de 100. Não, aqui 5 governos, né? Parceria governamental e mais de 100 países aí que eles atendem. Deixa eu ver aqui. As ISO, tem várias certificações aí, tá? E o que eles fizeram aqui? O que ele tá falando aqui? Olha só, gente. Ripple identificou uma lacuna de mercado que outros ignoraram. Os bancos e instituições financeiras não querem ser substituídos. Os bancos e instituições financeiras. A Ripple vai querer ser banco para quê, gente? Em vez disso, desejam ferramentas que os ajudem a trabalhar melhor, mais rápido e com menores custos, que é isso que a Ripple foi criada desde o início. A crescente adoção da rede Ripple por grandes instituições financeiras destaca a eficácia da abordagem da Ripple. Por exemplo, a American Express se apoiou ao RippleNet e ao Santander para simplificar pagamentos internacionais para a empresa. Disse ele aí, Osama Bari, né? Dessa D24 aqui. E aqui diz no título, Ripple tem a chave para o sistema financeiro. Bank of America está explorando blockchain para aprimorar transações interbancárias, enquanto bancos centrais, como a Autoridade Monetária Real do Butão e o Banco Central da Arábia Saudita, já testaram a tecnologia da Ripple. Essa aceitação generalizada demonstra que a estratégia de tecido conectivo da Ripple está sendo acolhida pelo setor financeiro tradicional. A Ripple também recebeu reconhecimento do Fórum Mundial Econômico como uma inovadora líder em pagamentos internacionais com blockchain. Gente, vocês acham mesmo que se a Ripple estivesse com interesse em uma licença bancária, essas empresas estariam procurando ela? Elas iam falar, meu amigo, se vira aí, tenta sozinha aí a sorte. Porque nós vamos aqui manter com o sistema tradicional ou com R3 corda, por exemplo. Quem está na R3 corda lá, por exemplo, eles devem estar pensando dessa forma. Nós estamos com Swift e com R3 corda. Você tenta sorte aí, né? E ele continua, o Bari continua aqui. Apesar da longa batalha jurídica, o processo da SEC contra a Ripple, ela continua a atrair muita atenção, né, a atenção de instituições financeiras ao redor do mundo, mostrando que os benefícios de sua tecnologia são tão atraentes que muitas organizações estão dispostas a assumir algum risco para se tornarem adotantes pioneiros do serviço que a Ripple oferece.
A Ripple não tenta ser uma cripto tradicional que visa destruir o sistema antigo, mas sim atuar como uma ponte entre os mundos financeiros antigo e novo. Segundo o Bari, né, essa pode ser uma estratégia de longo prazo mais bem sucedidas, pois as mudanças financeiras sustentáveis acontecem gradualmente e não por meio de movimentos impulsivos e rupturas totais, ou seja, as disrupção, né? A quebra daquele paradigma que existe já há muito tempo. E nós temos aí pelo menos quase 60 anos de Swift, né? Mais adiante, o próximo desafio da Ripple não será apenas a tecnologia, mas também construir confiança com os grandes players financeiros, que é isso que ela está fazendo. Se ela vivesse falando que veio para derrubar a Swift, que veio para virar um banco, substituir um JP Morgan, um Banco of America, ou se tornar o maior banco do mundo, ou o único banco do mundo, lembra do único banco mundial que eles querem criar aí? Talvez no futuro acabe se tornando. Mas por que que eu falo que talvez, gente? Porque ela está abrangendo, ela está criando uma trama. Sabe o que é trama, né? É como se fosse uma teia de aranha, uma trama em todo o sistema financeiro global. E ela praticamente vai se tornar uma empresa onipresente, tudo passando por dentro da, ou pelo menos, eu vou colocar aqui no mais básico possível, 50% de toda essa trama dominado pela Ripple, né? E com isso, ela pode sim um dia ser cooptada como uma instituição única, onipresente no mundo, né? Que controla todos os bancos. O banco só faz uma remessa daqui para ali se ele tiver no RippleNet usando o XRP, sei lá, ou sem XRP. Você tá entendendo? Isso aí já é uma teoria que veio aqui agora, convencendo-nos de que podem entrar no mundo blockchain com segurança e rentabilidade. E rentabilidade, por quê? Porque eles vão gastar muito menos do que se estivesse no sistema tradicional. Se a Ripple tiver sucesso, ele diz, do mesmo jeito que o próprio David Schwartz fala, né? Se o XRP tiver sucesso, vai dar bom. Se não tiver sucesso, mas parece que não tem mais como não dar sucesso, né? Não ter sucesso. Se a Ripple tiver sucesso, o XRP poderá se tornar um dos ativos digitais mais utilizados globalmente. Gente, isso é muito poderoso para quem tem XRP. Você, por exemplo. Não apenas para especulação, mas para resolver problemas financeiros reais, concluiu o Bari aqui. E olha as perspectivas de preço, gente. XRP vai subir 497% e chegar a 15 dólares. Vamos ver até quando? E não é só Bari que acredita que o potencial da Ripple e da criptomoeda do ecossistema e o XRP. Nesta segunda, naquele dia lá, dia 12 de maio, após o anúncio do acordo comercial prévio entre Estados Unidos e China, o XRP registrou uma forte alta acima de 10% e superou a capitalização de mercado do USDT, a maior stablecoin do mundo. Para o analista Ali Martinez, essa alta será cada dia, tá, gente? Escreveram errado aqui. Por que às vezes, eu já expliquei isso aqui, vou explicar novamente. Nós estamos em 30 minutos. Aguarde aí. Por que eles escrevem às vezes um detalhezinho errado? Porque se o cara copiar o artigo dele, sem nem revisar, ele vai colocar errado lá também. E as pessoas vão identificar, opa, eu já li isso errado lá no Cointelegraph. Aí, ó, diz que será cada dia mais comum ver altas desse tipo, tá, gente? Para o token, que ele acredita ter grande potencial para subir mais de 497% do seu preço atual. Segundo o analista, o recente acúmulo de XRP por grandes investidores indica um sentimento positivo no mercado. Somente em abril, dados da Locochain aponta que as chamadas baleias compraram cerca de 800 milhões de tokens, sinalizando confiança na perspectiva de longo prazo do XRP.
Será que ele está falando aqui é dessas instituições que estão fazendo as suas reservas estratégicas? Ao observar os gráficos, Martinez identifica um padrão triangular simétrico no preço do XRP, que pode sinalizar uma possível alta para 15 dólares. A análise sugere que o rompimento desse padrão pode desencadear um movimento de valorização significativo. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui. Nós já estamos em 30 minutos ali, mas é importante você, depois de você ter passado por toda essa informação e formação, né, intelectual, para você não ficar preso àquele sensacionalismo de que a Ripple vai virar um banco. Agora nós vamos conversar sobre isso. 15. Se chegar a 15 dólares numa lapada só ou em curto prazo, gente, vai ter muita gente que vai segurar ainda os 15. Por quê? É aquela máxima. Tava em 50, tô doido para espirrar. Tava em 50 centavos. Ninguém vendeu. E subiu. Ninguém vendeu. E o pessoal doido para que ele caísse para comprar mais. Abaixo até dos 50 centavos. Passou dos 2 dólares, ninguém vendeu. Teve gente aqui que falou, chegou aos 3 dólares eu vendo. Mas quando beirou lá os 3, eu vi gente aqui falando que não teve coragem. Vai chegar a 5 dólares, vai ter muita gente. E, inclusive, eu li um comentário aqui outro dia dizendo que chegou a 5 dólares eu saio. Sai nada. Sai nada. Você não sai. Porque você sabe que isso ainda vai valer mais. Eu não sei quanto, mas os caras estão falando que pode chegar no curto prazo a 15 dólares. Chegou a 15 dólares, meu amigo, pode ser que demore. E vai ter gente que vai falar assim, eu vou sair. Aí, esses 15 dólares vai virar 10 dólares, 9 dólares, 8 dólares. E vai precificar por ali. Até que aconteça alguma coisa que impulsione o preço novamente. O que poderia ser? Mais ETFs? A Ripple fazer IPO? Ou o quê? Eu queria até que você colocasse aí. O que faria o preço quando ele precificar lá perto dos 8 dólares? Passando por 15 e caindo. Por que cai? Porque muita gente vai desistir, vai falar, o quê, meu amigo? Isso aqui demorou 5 anos para chegar a isso aqui. Se ele cair de novo, eu vou esperar mais 5, vou nada. Vrau! Aí vende tudo. Aí ele até cai, até 8. Aí o cara olha e fala assim, cara, o que adiantou eu vender? Agora, vamos supor que caiu até 8, ele vendeu lá em 15, aí ele pode até comprar em 8. Só que aí ele vai esperando cair mais, ele faz subir. Ele fala, rapaz, o que adiantou eu ficar com esse dinheiro no bolso? Agora eu vou lá comprar de novo, compro o mesmo preço e fico esperando. E se ele conseguir comprar o mesmo preço, que às vezes o preço dá uma disparada e o preço fica acima, e o cara perdeu o dinheiro, perdeu XRP. Então, eu acho que muitos não vão vender por conta disso. E outros vão vender porque é pão de alface mesmo, tá? E olha aqui, ó. A análise sugere que o rompimento desse padrão pode desencadear um movimento de valorização significativo. Olha o que o cara faz aqui, gente. Olha a linha que ele aponta aqui para cima. De 2,37. E olha de onde é que tá aqui, ó. De 50 centavos aqui, ó. Inclusive, que gráfico feio é esse que ele arrumou? Não, beleza. Aqui, ó, o rompimento do triângulo assimétrico aqui, ó. Ele tá contando aqui, ó, nesse ponto aqui é quando a gente ainda estava em 50. Nós chegamos aqui próximo de 45, né, centavos, ó, ou 44 centavos. Teve gente que comprou mais ou menos aqui, né? O Rodrigo, eu lembro do nome dele aqui, ele falando, né? Então, aqui é onde nós estamos hoje, ó, 2,37, só que tá, aqui é de maio, né? E lá em cima, lá, ó, junho, 2,25. E aí nós estamos em queda aqui, ó. A gente pode até fazer um tracinho aqui para baixo, ó, 2,25. E se ele pegar o ar, né? Pode ser que esse triângulo assimétrico que ele tá falando tá se formando aqui, ó. Porque esse aqui já rompeu, né? Vamos seguir aqui, ó. Para o analista,
Paul Adedoyin, o movimento de alta do XRP também se dá no par XRP Bitcoin. Ele destaca que o índice de força relativa, o RSI, subiu para 58, uma zona neutra que indica um momento de alta crescente. A convergência e divergência das médias móveis mostrou um ligeiro cruzamento de alta, reforçando ainda mais o argumento de um maior interesse por parte dos compradores. E aqui eu acho que foi ele que falou, não, aqui ele apontou, né? Um rompimento confirmado exigiria um movimento decisivo acima da linha de tendência superior da cunha, idealmente acompanhado por um aumento do volume. Se isso acontecer, o XRP pode se recuperar significativamente em relação ao Bitcoin e potencialmente atingir a marca dos $3 no curto prazo. Quem também acredita em uma alta do XRP já no curto prazo é o analista da Cointelegraph, Rakesh, não sei que nome é esse. Segundo ele, os touros fortaleceram sua posição, elevando o preço acima da resistência de 2,50. E ele disse aqui, há uma pequena resistência em 2,65, mas se o nível for ampliado, a alta pode chegar a $3. Tal movimento sinaliza uma potencial mudança de tendência. Porém, se o preço cair drasticamente de 2,65 e romper abaixo da média móvel aí de 20 dias, ou seja, 2,27, nós estamos em 2,26, já estamos abaixo. Isso sinaliza uma possível formação de intervalo no curto prazo. Um par XRP-USDT pode oscilar entre 2 e 2,65 por algum tempo, ele afirmou. E é o que está acontecendo, né? Até aí, ele está acertando. E aí, pessoal, o que vocês acham disso? E eu vi que eu vi num comentário, se chegar aos 10, você vai começar a pensar assim, gente, será que eu vendo? Eu não venderia, tá? Eu tô com muita gente aqui no canal, tá? De que o XRP ele ainda pode valer muito mais do que a gente imagina e muito mais do que os maximalistas pensam que os seus tokens estão valendo, igual Solana, Ethereum, Bitcoin. Eles acham que os seus tokens estão valendo bastante. Eu não vou dizer que XRP pode chegar ao preço de um Bitcoin. Eu não vou ser ingênuo de falar que o XRP pode chegar ao preço da Ethereum. E quero ser bem humilde ainda de não dizer que o XRP vai chegar ao preço da Solana, 150, mas a gente tem possibilidade sim de alcançar no curto prazo um potencial aí de pelo menos uns 10, 15 dólares. E isso já ajudaria bastante pessoas que não teve condições de comprar muito ou comprou pouco pensando que era só uma pequena aposta, né? Que ocorreu bastante lá no Bitcoin, né? Sobre isso, tá? Bom, pessoal, eu tive que fazer um corte aqui, vocês devem ter notado. A imagem até mudou aqui, a claridade, porque já estava atrasado em abrir o estabelecimento lá e eles estavam agoniados, tá? Então é isso. Fiquem com Deus e espero que vocês aproveitem esse vídeo. Infelizmente, eu não consigo fazer vídeo pequeno, tá? Eu preciso trazer a informação, mas mostrar para as pessoas o porquê que aquela informação não procede, que é o caso da Ripple. Eu imagino que eles não têm nenhuma vontade de ser banco, mas de servir aos bancos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.